Vocês já pararam pra pensar como é transformador na vida de uma pessoa virar a década? Oiê, meu nome é Thaís e eu faço 30 anos daqui menos de 60 dias e eu decidi fazer 30 coisas antes dos meus 30 anos. E não é uma lista genérica, uma lista impossível de alcançar, afinal eu tenho menos de 60 dias até os meus 30 anos e eu decidi documentar tudo isso pra vocês aqui e lá no Instagram. Mas nessa lista tem coisas que eu sempre tive vontade de fazer e eu nunca fiz por N motivos e outras coisas que eu já fiz, mas eu gostaria de refazer antes dos meus 30. Então eu vou compartilhar essa lista com vocês pra inspirar vocês, mas também para vocês me darem dicas de coisas que eu não coloquei nessa lista e que seria legal eu fazer antes dos 30 anos. Eu peguei aqui a minha colinha no meu computador porque só assim para eu de fato ver e falar pra vocês. A primeira coisa, fazer um esporte novo. Eu estou na minha era fitness. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso em algum momento da minha vida, porque eu sempre detestei fazer exercício físico. Mas enfim, já emagreci mais de 20 quilos e isso é papo pra outro vídeo. E eu sempre tive vontade de fazer algumas atividades físicas. Estão na moda. Por exemplo, pilates. Mas eu já fiz pilates, já tem um mini vlog lá no meu Instagram desse dia fatídico que foi até que bem legal. E aqui na minha lista eu coloquei fazer beach tênis. Então, antes dos meus 30 anos, eu quero pelo menos fazer uma aula experimental de beach tênis, algo super mega alcançável. Segunda coisa, me desfazer das minhas roupas e arrumar meu guarda-roupa. Amigas, vocês não têm noção de como isso aqui tá bagunçado. Não vou mostrar pra vocês hoje, mas vai ter um vlog do dia que eu for arrumar meu guarda-roupa. Afinal, eu perdi muita roupa no meu processo de emagrecimento. Estou precisando, inclusive, comprar novas roupas, mas, por enquanto, eu quero só organizar e me desfazer das coisas que ou eu não me identifico mais, ou não servem, ou enfim, não faz mais meu estilo. Inclusive, isso é uma pauta bem importante. Agora, próximo dos meus 30 anos, eu sinto que eu tô passando por uma transição de estilo, de identidade no geral, mas principalmente de estilo. Então eu não sei mais o que eu gosto de vestir e o que eu não gosto. Eu tô vestindo literalmente o que tá no meu guarda-roupa. Terceira coisa, comprar um buquê de flores pra mim. Comprar flores pra mim. Nossa, Thaís, mas por quê? Porque isso é um ato de carinho. Eu sempre gostei muito de ganhar flores, e não que o meu marido não me dá, porque ele sim dá flores pra mim, mas fazer isso por mim, sabe? Ir lá numa floricultura, montar um buquê e me entregar, eu acho que vai ser, assim, algo bem gostoso, sabe? Não só pra mim, pra continuar aumentando a minha autoestima, mas principalmente pra florir a casa. Quarta coisa, fazer uma aula experimental de yoga. Também aí na minha era fitness. Eu pensei em fazer inicialmente em casa, mas se não me engano aqui em Guarulhos, que é onde eu moro, abriu um estúdio de hot yoga, o Vidya. Então eu tô pensando em fazer uma aula experimental lá. Não sei nem se inaugurou, mas enfim, eu sei que vai abrir. Se não, eu vou fazer em casa mesmo e aí eu vou gravar pra vocês e vou também documentar tudo aqui no YouTube. Quinto, e esse eu tô precisando assim, tipo, meio que pra ontem, porque eu nunca fiz um day spa. Sim, amiga. Eu quero fazer um day spa. Inicialmente, eu queria fazer um day spa sozinha, mas como o meu aniversário de casamento está chegando, sim, agosto está chegando, já vai fazer um ano que eu casei, você tá perdida, mulher. Eu decidi, talvez eu vou fazer junto com o mozão. A gente tá passando por um processo, assim, bem estressante, e eu acho que um day spa seria maravilhoso para os dois. Sexto, doar sangue. Amigas, eu nunca doei sangue na minha vida. Vocês acreditam? Eu vou fazer 30 anos e eu não doei sangue. Óbvio que esse aqui é algo que eu quero fazer mais próximo do meu aniversário e talvez exista a possibilidade de eu não conseguir fazer. Porque, como eu estou passando por um processo de emagrecimento bem hardcore, eu diria, eu perdi 20 quilos em 6 meses e é peso pra caramba em pouco tempo. Pode ser que eu não possa tirar sangue porque tem alguns pré-requisitos e um deles é não ter tido uma perda muito grande de peso nos últimos 3 meses. O que aconteceu. Então, tá aqui na minha lista, mas talvez eu não vou conseguir fazer. Sétimo, cortar o cabelo bem curtinho. Amigas, assim, depois do meu casamento, eu já cortei o meu cabelo, eu cortei meu cabelo aqui no ombro, ele já cresceu tudo isso, tá grande. Mas eu quero cortar, tipo, bem curtinho mesmo. Então, vai ser uma grande mudança, porque eu acho que eu nunca cortei o cabelo tão curto. E existe a possibilidade também de eu mudar a cor, ainda tô pensando. Porque eu quero fazer uma mega transformação no meu cabelo pra esses 30 anos. Não, vou deixar até uma foto aqui fixada em algum lugar, eu já fui extremamente loira, tipo, platinada, tipo, dos meus 17 anos até os meus 24, 25 anos. Não vou nem lembrar, menina, mas foi mais ou menos por aí, 26 anos. E depois eu deixei o meu cabelo, né, eu voltei pro meu cabelo natural, que é esse aqui, que é um loiro, mas é um loiro escuro. Só que agora eu tô sentindo necessidade de mudar, eu acho que é a virada de década. Oitavo, fazer
um test drive no carro dos sonhos. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu tô pra tirar a carta, né? Inclusive, preciso agendar a prova pra tirar a carta, mas assim que eu tirar, eu quero muito fazer um test drive no carro dos meus sonhos. Não sei se eu necessariamente estarei dirigindo, porque eu vou estar de provisória e tudo mais, mas o mozão vai, mas eu quero ter a experiência de entrar no meu carro dos sonhos e sentir a vibe ali do carro, sentir, sabe aquele ditado, fake it, you make it, tipo, finge até se tornar? É, tipo, esse rolê aí que eu quero viver. Começar a fazer uma reserva de emergência, mesmo que pequena, amigas. Esse é um ponto que eu tô, assim, tá na minha lista de coisas pra fazer desde que eu me conheço por gente. Fazer uma reserva de emergência eu nunca consigo. Na verdade, eu não coloco isso como prioridade, sempre tem outras coisas como prioridade. Mas, nesses últimos 60 dias antes dos meus 30 anos, eu vou fazer em que eu juntar, tipo, todas as minhas comissõezinhas de Shopee, Shein que eu ganho, essa vai ser a minha reserva de emergência. 10º, ir no cinema sozinha. Eu já fiz isso alguns meses atrás, mas eu pretendo fazer de novo pra documentar aqui no YouTube, tá? Eu fui assistir o filme da Colin Hoover, Uma Segunda Chance, na sala VIP do Cinépolis. Foi, assim, maravilhoso a experiência. Eu nunca tinha ido no cinema antes e, assim, eu gostei muito, faria muito de novo. 11ª, escrever uma carta para eu do futuro. Eu vou fazer isso o mais próximo também dos 30 anos, pra eu ler daqui uns 10 anos, com 40 anos, como eu estou hoje e como eu vou estar daqui 10 anos, sabe? Eu nunca fiz isso, uma cápsula do tempo, e eu acho que vai ser bem, bem, bem legal. Daqui 10 anos ler, e se Deus quiser, muito bem sucedida, muito bem, assim, com as minhas crianças, com meus filhos, na casa dos sonhos, enfim. 12ª, fazer uma nova tatuagem. Sim, amigas, como que vocês podem ver, eu tenho muitas tatuagens. Eu tenho acho que 5, já perdi as contas. E faz 5 anos que eu não faço uma tatuagem. A última que eu fiz foi a minha borboleta e essa aqui do peito. E eu quero muito fazer uma próxima. Não sei ainda o que eu vou fazer. Eu tenho algumas ideias. Tenho ideias tipo fazer amora, ou fazer uma em casal com meu marido, ou fazer uma frase de uma música que eu gosto muito da minha banda favorita. Então eu tô entre essas 3 ideias, mas até 24 de agosto teremos uma tatuagem nova. 13º, começar um hobby manual. E isso é uma novidade pra mim, porque eu nunca fui boa com coisas manuais, nunca. Mas eu quero arrumar algum hobby em que eu consiga melhorar a minha ansiedade, coisas que me tirem das telas e que me faça viver aquele momento, sabe? Então, coisas que eu pensei. Pintura, aprender a pintar, sei lá, qualquer coisa. Até aqueles Bobbie Goods, eu acho que é válido nesse sentido. Crochê, só que aí eu acho que já não faz muito meu estilo. E aula de cerâmica. A cerâmica eu acho que, me pegou bastante. Eu já pesquisei, inclusive, pra fazer uma aula experimental. E eu acho que pode ser algo que eu vá gostar. Então, meu top 1 é cerâmica, meu top 2 é pintura e o top 3, crochê. 14º, e aí envolve um pouco minha mudança de estilo. Eu quero muito fazer a coloração pessoal. Entender, e isso tudo vai vir, tipo, antes da mudança do cabelo, antes da mudança de estilo, obviamente. Eu preciso entender o que fica bem em mim. E como agora eu tô no meu processo de glow up, quero me cuidar mais, quero me sentir mais bonita, eu acho, assim, extremamente válido eu fazer uma coloração pessoal, que é uma coisa que eu quero fazer desde que eu me conheço por gente, eu nunca fiz. 15º, aprender a falar inglês. Eu entendo muito inglês, né? Então, se a pessoa vem e fala comigo, eu consigo entender muito. Só assisto filme legendado, série legendada, mas eu não consigo desenrolar o inglês, sabe? A fluência. Então, inicialmente eu pensei talvez em começar em algum curso online, né? Alguma coisa mais básica, mas depois eu penso em aulas particulares, enfim, eu quero dar... A questão dessa lista aqui não é estar com tudo bem resolvido até os meus 30 anos, não. Mas dar o primeiro passo, sabe? Aproveitar esses últimos 60 dias pra eu me destravar e eu começar a caminhar pra frente. Porque eu sinto que eu vivi no automático esses meus 29 anos. Ah, quantas vezes eu falei que eu quero aprender inglês? Eu lembro que eu comecei a fazer aulas de inglês em uma escola, eu tinha 19 anos. 19 pra 20 anos. E eu fiz 2 meses e parei. Então, assim... sabe? Já faz 10 anos. Nunca é tarde pra você aprender uma língua nova e eu quero dar esse pontapé inicial antes dos meus 30 anos. 16º, e agora voltando a falar sobre a era fitness, fazer uma aula de jiu-jitsu com o meu marido. Uou! Isso é extremamente novo, porque eu nunca gostei de luta, nunca gostei desse tipo de esporte. Meu marido gosta muito de jiu-jitsu e eu pensei em uma forma de fazer uma aula experimental de luta, justamente pra eu descarregar o meu estresse e a minha ansiedade e fazer com o meu marido porque ele já sabe lutar e eu acho que eu me daria um pouco melhor com ele. Também uma oportunidade de a gente fazer algo extremamente diferente em casal.
17º, experimentar uma comida totalmente nova. Uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse comer e comer, tipo caviar. Meu Deus do céu, nunca pensei em comer uma ostra, um negócio... ostra não, né? Enfim. Esse negócio aí, ou ostra, sabe? Essas coisas assim muito exóticas. Até os 30 anos, ou durante os 30 anos, quem sabe, eu vou experimentar, pelo menos. 18º. Começar a ler a Bíblia e me aproximar mais de Deus. Eu sou católica, só fiz a catequese, então eu quero voltar assim pra igreja. Quero fazer a minha crisma, até porque eu e meu marido, a gente tem muita vontade de casar na igreja. Nós casamos apenas no civil e fizemos a celebração no dia 16 de agosto, né, com a festa e tudo mais. E eu sei que pra um católico ouvir isso é tipo quase uma ofensa, né, a gente tá em pecado, mas a gente teve os nossos motivos, enfim, e nunca é tarde também pra gente poder casar na igreja e ter o matrimônio na igreja católica. Então, sem julgamentos, vai rolar. 19º, fazer um curso de automaquiagem. E isso, amiga, é algo que eu preciso pra caramba, porque assim, essa maquiagem que você tá vendo aqui, que é um corretivo, um blush, um rímel e um lip tint, é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer sombra, eu não sei fazer esfumada, eu não tenho nenhum contorno pra usar, porque eu não sei usar, entendeu? Eu sou, assim, uma negação em relação à maquiagem. E já que eu tô no meu processo de glow up, eu acredito que fazer um curso de automaquiagem vai me ajudar pra caramba. Começar meu canal no YouTube. Comecei, amiga! Já temos vídeo aqui, inclusive volta, assiste o vídeo de introdução, se inscreve e curte, que eu tenho certeza que você vai amar meu canal. Fazer uma aula de dança em grupo. Amigas, por mais que eu goste muito, assim, muito mesmo de dançar, eu sempre tive muita vergonha de, por exemplo, fazer uma aula em grupo na academia, por exemplo. Um step, uma zumba. Nossa senhora, me dá urticária, mas eu quero quebrar essa crença limitante e fazer essa aula em grupo. Montar um quebra-cabeça de 500 peças. Amigas, eu não lembro a última vez que eu montei um quebra-cabeça. E aí também entra na questão de fazer alguma atividade que minimize a minha ansiedade e me tire das telas. Por mais que eu ame ler muito e toda hora eu tô lendo um livro novo, às vezes eu leio 2 livros por mês, eu sinto que eu preciso de alguma outra coisa pra eu sair um pouco das telas, porque eu trabalho com o celular, com o computador, então eu tô praticamente 24 horas no ar e eu quero fazer coisas que me tirem um pouco das telas e diminua a minha ansiedade. Então, montar esse quebra-cabeça de 500 peças eu acredito que vai ser uma ótima atividade pra mim. 23º, aprender a cozinhar algo difícil. Se você me acompanha no Instagram, você já sabe que eu detesto cozinhar. Sim, nunca fui fã, nem quando eu morava com os meus pais, muito menos quando eu morava com os meus pais. E quando eu vim morar com o Iago, meu marido, ele já morava sozinho, então ele sabia já cozinhar. E ele é muito bom de cozinha, de verdade. Ele cozinha muito bem, então aqui em casa eu cuido de outras coisas e ele que cuida da comida. Mas eu tô começando a abrir um pouco as minhas asinhas, fiz um risoto pra gente outro dia. Eu faço, tipo, o mínimo, mas eu quero cozinhar algo difícil, algo que, tipo assim, me tire da zona de conforto, sabe? E que fique gostoso também. 24º, e esse vai ser o mais difícil da minha vida. Passar 24 horas sem tocar nas redes sociais. Eu pensei em passar 24 horas sem tocar no celular. Mas como eu vou estar vlogando pra vocês esse dia, eu não vou conseguir ficar sem o celular, porque eu vou precisar gravar. Então vai ser 24 horas sem tocar em rede social. WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, nada. Eu não vou entrar em nenhuma rede social, é capaz de eu excluir, né, os aplicativos e não vou entrar. Deus me ajude. 25º, ir a algum museu ou exposição gratuita. Nossa, Thaís, você nunca foi no museu? Já. Mas quando eu era criança, em passeio de escola, sabe? Eu nunca fui porque a Thaís quis ir, sabe? Uma coisa assim de tipo, nossa, eu queria muito ver aquela exposição, nossa, eu queria muito conhecer tal museu. E na nossa lua de mel nós fomos pro Nordeste, Maragogi, Porto de Galinhas e tal, e na volta a gente ficou um dia em Recife. E a gente conheceu alguns marcos bem importantes de lá, que é muito histórico e eu gostei bastante dos passeios. Então, por isso que eu coloquei isso aqui na minha lista. 26º, fazer uma sessão de quiropraxia. Amigas, estou toda travada e eu sempre tive vontade de fazer essa bagaça. Mesmo estando com muito medo, tá? Eu tenho medo de simplesmente a pessoa quebrar o meu pescoço e eu morrer. Mas, vambora, né? Vambora. Tem que se desafiar, tem que quebrar crenças limitantes nesses antes dos 30 anos, não é mesmo? Então, é isso. 27º. Tinha alguma coisa aqui que eu apaguei, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer, e temos uma coisa sobrando. Então, se vocês tiverem dicas, vocês, por favor, comentem aqui uma coisa que eu não posso deixar de fazer antes dos meus 30 anos, porém, tenho algumas observações e alguns adentos. Nada que envolva a minha vida. Pular de paraquedas, pular de bungee jump, fazer qualquer coisa, assim, muito
hardcore, esqueça, eu não nasci pra isso, eu não vou fazer, eu não tenho vontade. Enfim, uma coisa que seja, entendeu? Uma coisa que me deixa aqui no chão, viva, tá? 28º, uma coisa que eu nunca fiz, gente. Podem rir, porque eu sou leitora assídua e eu nunca fui numa biblioteca. Nem quando eu era na escola. Pois é. A biblioteca da escola não conta, inclusive. Mas eu quero ir numa biblioteca grande, sabe? Uma coisa que eu fico assim, tipo coisa de filme. Assim, vai ser perfeito. 29º, ler um livro em um final de semana. Eu nunca li um livro em um final de semana. Eu já li livros em 3 dias, em 4 dias, em uma semana, mas um final de semana... E aí talvez eu aproveite esse dia do 24 horas sem redes sociais pra eu juntar as duas coisas e ler o livro. Então vai ser bem desafiador, mas eu estou super empolgada. E por último, e não menos importante, 30º é fazer uma sessão de fotos. E aqui, amigas, eu quero fazer sessão de fotos, assim, desde que eu me conheço por gente. Já pensei em fazer profissional, mas essa sessão de fotos eu quero fazer uma coisa mais pessoal, uma coisa mais família, uma coisa mais que mostre quem é realmente a Thaís, sabe? E eu tô muito animada. Então ficou uma coisa que eu não sei o que fazer pra vocês me ajudarem. Então já comentem aqui. Não se esquecem de se inscrever e curtir esse vídeo. E se vocês gostaram, me dê outras ideias, porque quem sabe eu não continue fazendo coisas diferentes aí pra eu viver cada dia com mais intencionalidade. Beijo e até o próximo vídeo.